meio é a mensagem. Essa frase foi dita pela primeira vez, você já deve ter ouvido ela muitas vezes, por um filósofo canadense chamado Marshall McLuhan. Ele foi tipo de um profeta dos anos 60. Quando ele diz essa palavra, por exemplo, essa frase em 1964, profetizando que viria uma época em que viria uma rede mundial. 20 anos depois, veio o advento da internet. Por isso que ele é muito conhecido. Ele foi um tipo de profeta, profetizando que a internet viria. Muito interessante. Agora, o que ele gostaria de dizer com o meio é a mensagem, é que a mensagem, ela é afetada muitas vezes pelo meio que ela é comunicada. O que ele estava dizendo para nós é que, embora o meio e a mensagem sejam coisas distintas, são inseparáveis. Embora sejam coisas diferentes, se afetam. Não tem como falar da mensagem sem falar do meio da mensagem. Você já prestou atenção nisso? Ou nunca pensou? Por exemplo, vamos dizer que você vai ler uma batalha no jornal. Vamos dizer que você vai ver a mesma batalha numa peça de teatro. A primeira é notícia, a segunda é espetáculo. Mesma mensagem, duas formas diferentes, porque o meio é diferente, afeta profundamente a mensagem. Vamos dizer que eu vou tocar uma peça de Bach, e eu vou pegar o piano Fritz Dobert para tocar, um dos melhores que tem. E aí eu estou tocando, você vai ouvir a peça de Bach de um jeito. Aí eu vou pegar a mesma peça de Bach, vou pegar um teclado Cássio infantil de R$300 e vou tocar a peça de Bach. É a mesma mensagem, dois meios diferentes, mas o meio afeta a mensagem. O meio comunica algo acerca da mensagem. O meio, como diria o McLuhan, é a mensagem. Por exemplo, você vai para a Bíblia e Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que o nosso culto deve ser com decência e ordem. Muitas igrejas querem essa regra hoje em dia. Porque você vai na igreja hoje, é um bafafá, é uma barulhada, ninguém nunca prestou atenção nessa frase de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. O culto tem que ser ordeiro, simples. Aí você vai perguntar, mas por que existe uma forma no culto? Essa é a forma. Paulo vai responder em 1 Coríntios capítulo 14, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Porque Deus é um Deus de ordem, essa é a mensagem. A mensagem precisa de uma forma. E a depender da forma do culto, estamos comunicando algo acerca de Deus. Porque o meio afeta a mensagem. Porque a forma afeta o conteúdo. Ou a forma é o próprio conteúdo. Formas nunca foram neutras. É por isso que é importante a gente falar de membresia. Membresia e disciplina são resultados do evangelho que nós cremos. Membresia na igreja é uma forma que está comunicando uma mensagem. Que tipo de evangelho você crê? Por exemplo, vamos dizer que você está numa igreja que você crê que Deus é santo, mas Deus não é amoroso. Como vai ser essa igreja? Eu vou dizer para você como vai ser essa igreja. Ela vai ter uma religião severa, a comunidade vai ser motivada pelo medo, porque Deus é santo, mas não é amoroso. Vai ser legalista, vai ser farisaica. Por quê? Porque cremos numa mensagem, precisamos assumir uma forma. E qual é a nossa forma? Se Deus é somente santo, então essa é a forma do culto, essa é a forma da igreja. Vamos dizer que você está em outra igreja. Nessa outra igreja, Deus não é santo, mas Deus é somente amoroso. Você crê que Deus é somente um Deus de amor? Como vai ser o seu culto? Como vai ser a sua igreja? Eu vou dizer para você como vai ser. Vai ser uma comunidade libertina, vai ser uma comunidade inclusivista, vai ser uma comunidade narcisista, e vai ser aquele tipo de comunidade que vai tolerar os piores pecados, os mais grosseiros no meio do corpo. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. E se Deus é um Deus somente de amor, a gente vai assumir uma forma na igreja.
porque o meio é a mensagem. Então você está entendendo por que membresia e disciplina é importante? Porque Deus é importante. Se você considera Deus importante, você tem que pensar em membresia. Se você considera Deus importante, você tem que pensar em disciplina. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Agora, se a membresia define o amor de Deus para a comunidade, porque nós estamos dizendo que o Evangelho salvou pessoas, essas pessoas são transformadas, é por isso que você é bem-vinda na membresia da igreja. É esse Evangelho que eu creio, que transforma vidas, por isso cremos em membresia. Então nós temos um problema, né? Porque o mundo não quer que você hoje, igreja, defina o que é amor. Se membresia define o que é o amor, por isso que a doutrina vai ser atacada hoje em dia. Porque tudo que o mundo quer hoje em dia é que você não defina o que é amor. Para mim o exemplo mais clássico que nós temos na cultura é o romance clássico de Nathaniel Hawthorne, quando ele escreveu A Letra Escarlate. Ou você já viu o filme, talvez, o romance. Você tem aquela atriz, acho que tem no Netflix, você pode ver depois, chamada Hester Prynne, ela é personagem, e eles estão chegando na Nova Inglaterra, em Boston, no século XVII, comunidade puritana. Os puritanos estão colonizando os Estados Unidos, a Nova Inglaterra. Essa mulher que é cristã, ela chega ali na Nova Inglaterra, em Boston, e ela deixou o marido para trás na embarcação. É muito interessante que o filme vai dizer que conforme ela chega, ela desce da embarcação, ela está citando versículos bíblicos, o pastor vem para ela, abençoa ela em nome de Jesus, pergunta do marido dela, ela diz que o marido ainda está em umas embarcações, depois ele vai chegar, ela entra para a vida da comunidade, ela vai para o culto, o pastor puritano pregando, o pastor prega bem, é eloquente, é doutrinário. De repente, essa personagem chamada Hester Prynne aparece grávida no meio da comunidade. E esse agora é a tensão do romance. Quem engravidou ela? História vai, história vem, descobrem que nada mais, nada menos quem tinha engravidado ela era o próprio pastor da comunidade. E aí você sabe por que do A, escarlate. A de adúltera. O que a igreja vai fazer com ela? O filme vai dizer: a igreja não tolera pecadores. A igreja quer que ela carregue o A de adúltera no peito, tem que ser bem vermelho. A igreja quer apedrejar ela. E aí o filme vai sendo construído de uma maneira que esse autor que está escrevendo no século XIX, lembra do romantismo, que vem a partir do século XIX, já tem essa definição desse amor livre, o amor que tudo pode. Você começa a torcer para o adultério dela com o pastor dar certo. É impressionante. Tanto é que o filme caminha de um jeito que vai terminar no final do filme, ela saindo na carruagem com o pastor, dando um beijinho, a comunidade talvez repensando: nossa, a gente não deveria ter tratado ela assim, hein? E eles vão viver felizes para sempre. Mas qual é a mensagem do filme? Está vendo como a igreja não entende o que é amor? Qual o problema? Eles se amam. O amor não tem que ser livre? Por que a igreja tem que definir o que é amor para a gente? Quando a igreja vai definir o que é amor para a gente, eles vão pegar pedras na mão, eles vão pendurar o A de adúltera. É isso que a igreja pensa sobre amor. A igreja não tem que opinar neste assunto. Essa é a mensagem do filme. Isso é o que a cultura diz. É por isso que é difícil falar de membresia hoje em dia, porque a membresia está dizendo que nós estamos definindo o que é o amor de Deus para o mundo. Ele não aceita todas as pessoas e não aceita todo tipo de pecado, somente os arrependidos. Jesus mencionou a palavrinha 2 vezes, igreja, nos 2 textos que nós lemos. E o que eu quero fazer com vocês então é caminhar rapidamente agora nesses textos para entender que tipo de autoridade que é dada para a igreja e onde que isso aqui resulta em membresia. Se você pegar o nosso primeiro texto, Mateus 16, e olhar o verso 19, está dando: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A pergunta que a gente tem que fazer é: que chaves são essas? Que poder é esse que Jesus deu na mão de Pedro? Que poder é esse? Para que a gente entenda melhor o que está acontecendo aqui, lembra do contexto do Evangelho de Mateus. A gente pode dizer que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. Abre o Evangelho de Mateus falando da origem humana do rei, se você se lembra. Vai dizer: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, ele é o filho do rei.
Depois, em Mateus capítulo 2, o rei vai ser homenageado. Por isso que os magos vão trazer presentes ao menino Jesus, porque ele é rei e ele merece os presentes. Depois, em Mateus capítulo 5, por exemplo, você tem a ética do reino. Qual que é a ética do reino que todos nós conhecemos? Sermão do Monte. Você chega em Mateus capítulo 13, você tem as parábolas do reino. É claro que fica nítido para a gente que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino, que vai terminar, inclusive, Jesus dizendo no evangelho, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a pergunta que a gente tem que fazer no evangelho é: quem representa o reino? Aí vocês vão se lembrar que no Antigo Testamento Israel era uma representação do reino. Israel detinha o poder do reino, mas agora Jesus chega em cena. Jesus agora no evangelho de Mateus é esse que Deus vai olhar para ele e vai dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O rei chegou, ele representa o reino. Só que termina o evangelho com Jesus morrendo, e a pergunta que fica agora é: quem representa o reino? E agora talvez faz sentido Jesus olhar para Pedro e dizer: olha, eu estou dando uma autoridade para você, eu estou dando uma chave nas suas mãos. É por isso que você está lendo aí no verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Jesus, que representava o reino, não está mais entre nós. A pergunta que fica é: quem representa o reino agora? Esse é o debate do texto. Se você olhar o verso 13, olha comigo, começa dizendo que Jesus vai entrar em cena aí nessa região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi construída por Herodes Filipe, esse cara que era o tetrarca da cidade. Cesareia porque foi homenagem ao César. Mas o detalhe é que nesta cidade você tinha ali um templo construído a César Augusto. O Império Romano se orgulhava disso. E Jesus está olhando para o templo de César Augusto e dizendo: não, eu vou edificar a minha igreja. Não é Roma quem edifica a igreja, não é o Império quem edifica a igreja, eu vou edificar a minha igreja. E aí você vê no texto que vem agora a primeira preocupação de Jesus. E a primeira preocupação de Jesus é: o que dizem a meu respeito? Olha aí a pergunta dele no verso 13: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Primeira preocupação de Jesus, presta atenção que isso é importante, é: o que dizem a meu respeito? O que? Vocês conhecem o texto? Eles vão responder que uns dizem que você é João Batista, outros vão dizer que é Elias, outros vão dizer que é Jeremias ou os profetas. Por que eles estão pensando em João Batista? Porque tinha ali um tipo de pensamento que Jesus era a ressurreição de João Batista, que tinha sido morto. Eles pensavam em Elias porque Malaquias capítulo 4, verso 5, vinha uma profecia de que o profeta Elias viria antes do dia terrível do Senhor. Eles pensavam em Jeremias porque este era o servo sofredor. Ele não tinha beleza alguma, ele tinha um rosto marcado por cicatrizes. Então talvez fazia sentido eles olharem para Jesus e identificarem nele esses profetas. Primeira preocupação de Jesus é: o que dizem? Segunda preocupação de Jesus é: quem diz? Se você olhar o verso 15 agora, ao que Jesus perguntou: e vocês? Não é só o que dizem a meu respeito, mas agora é: e vocês? Eu também estou preocupado com o que vocês dizem. Então, duas preocupações: o que dizem e quem diz. Você conhece o texto? Pedro, na posição de representante dos apóstolos, vai chegar e vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus vai aplaudir ele, como se fosse assim: certa resposta, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. A lição é muito clara: ninguém pode confessar Jesus a menos que o Pai toque o seu coração para isso. O seu arrependimento, a sua fé e a sua confissão são respostas, nunca uma iniciativa. Se você não confessa Jesus até hoje, é porque você nunca foi tocado por Deus em seu coração. A nossa confissão de tu és o Cristo é sempre uma forma passiva e uma resposta da atividade de Deus em nossas vidas. Mas Jesus aplaudiu Pedro.
Jesus diz para ele que a resposta dele estava certa. E aí vem agora o debate do texto, verso 18, debate milenar aqui agora a gente entra. 2.000 anos de história debatendo o texto. Também lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta que fica para nós é, sobre quem Jesus está edificando sua igreja aqui? Está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tem um jogo no grego, nós sabemos disso, Petra e Petros, ok? Mas sobre quem Jesus está edificando a igreja? Nós temos na história 4 possíveis interpretações aqui. E aqui é um debate de 2.000 anos, resumidos para vocês. Uns vão dizer que Jesus está dizendo assim, ó, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, como se ele apontasse para si, eu vou edificar a minha igreja. Para mim não faz sentido. Por que não faz sentido? No texto, Jesus é quem edifica e não o fundamento. O papel dele aqui é ser o construtor, não ser o fundamento. Então esta ideia de tu és Pedro, daí ele vira para ele, e sobre esta pedra, nós sabemos a quem ele apontou, mas alguns vão interpretar assim, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Parece que não bate aqui. Jesus está edificando e ele não é o fundamento. Segunda possível interpretação, Jesus vai edificar a igreja sobre Pedro e seus sucessores. Se você crê nisso, bem-vindo, então você é católico romano, porque ele olhou para Pedro, o catolicismo se baseia nisso, e agora Cristo edifica a sua igreja sobre quem? Sobre Pedro e os sucessores de Pedro. E quem são os sucessores de Pedro hoje? Os papas. Terceira opção, Pedro vai ser este em que Cristo vai edificar a sua igreja, mas como um representante dos apóstolos, não por ser distinto deles, mas por ser líder deles aqui. E parece fazer sentido, porque Jesus faz a pergunta para eles, o que vocês dizem, ele está perguntando no plural. O final do texto diz que Jesus ordenou aos seus discípulos, no plural, para que não falassem isso a ninguém. Então parece que Pedro não está aqui nessa figura porque ele é distinto dos apóstolos, é porque alguém tem que responder. Porque Jesus não vai falar assim, vai lá Mateus, sua resposta, vai agora você Tomé, vai agora você Felipe. Jesus não ia fazer isso. Então parece que Pedro, na liderança dos discípulos, assume o papel. Quarta possível interpretação, Jesus vai edificar a sua igreja na confissão de Pedro. Muito comum entre nós, entre os protestantes, essa posição, que eles vão dizer o seguinte, não é Pedro, porque é anticatólico a coisa. Então Jesus edifica a sua igreja sobre quem? Sobre a confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como que a gente resolve a tensão do texto? Lembra das duas preocupações de Jesus, o que e quem. Jesus está preocupado com a confissão, e Jesus está preocupado com o confessante. Essa é a pergunta que eu faria, né? Não, Jesus vai edificar sua igreja sobre Pedro. É possível separar Pedro de sua confissão? Não. É possível separar a confissão de Pedro de Pedro? Claro que não. Então parece que o contexto é, certa resposta Pedro, e eu vou edificar a minha igreja em você, e aqui é Pedro, mas porque Pedro confessa a coisa certa acerca do Cristo. Dito isso, Jesus vira agora no verso 19 e vai dar uma autoridade para ele. Ele vai dizer, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E a grande debate é que autoridade que é essa que é dada a Pedro. Mais uma vez a gente vai entrar em debate aqui com o catolicismo romano. Que autoridade é essa? Me parece que no contexto, Jesus olhou para Pedro e disse, certa resposta. Jesus exerceu autoridade sobre ele. Jesus estava dando agora a ele a mesma autoridade de olhar para o confessante, que confessa uma confissão, e Pedro dizer também, certa resposta, ou a resposta não está correta. Me parece que no contexto, a autoridade que é dada a Pedro, sabe a autoridade que eu exerci sobre você agora? Você agora vai ter essa autoridade nas suas mãos. Você vai olhar para o confessante,
vai olhar para a confissão do confessante, e você vai analisar e vai julgar essa confissão e esse confessante. Se nós só tivéssemos esse texto na Bíblia, nós seríamos católicos humanos. Mas existe Mateus 18, e agora você vira a página da sua Bíblia comigo, você vai para Mateus 18, que agora a coisa fica clara. Mateus 18, verso 15. Agora o texto vai ficando cada vez melhor. Verso 15 vai dizer que se seu irmão pecar contra você, vai repreender em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Está lidando com irmãos. Eu costumo dizer, gente, que esse verso é o antídoto para a fofoca na igreja. Quer eliminar a fofoca na igreja? Ensina Mateus 18, verso 15. Se seu irmão pecar, o texto não está dizendo vai contar para o pastor. Se seu irmão pecar, o texto está dizendo vai contar para o líder do ministério. Se seu irmão pecar, o texto não está dizendo vai contar para a irmã, e aquele tom de piedoso, né, que às vezes a gente faz, né? Nossa irmã, vamos orar para o fulano. Por que vamos orar para o fulano? Você não sabe o que ele está fazendo. Aí com aquele tom piedoso, você começa a fofocar. Isso tem nome. Isso é fofoca. O que Jesus está dizendo é: se você tem um problema com o seu irmão, o problema é seu. Você tem que resolver. Você não pode, palavras de Jesus, Senhor da igreja, envolver ninguém na situação, nesse primeiro momento não. Você não pode ser o crente ralo. Sabe o que é o crente ralo, né? Nossa, as pessoas da igreja adoram vir falar dos problemas para mim. Fala isso até com um tom de orgulho, né? Como se fosse ali, nossa, o conselheiro. Você é um crente ralo. Se as pessoas estão vomitando sujeira em você, você é um ralo. O texto está dizendo para você: não ouça. Se o seu irmão pecar contra você, o texto está dizendo, vá a sós. Não envolva ninguém no processo. Vá conversar com ele. E olha só, se ele pecar contra você, não é se ele tem gostos diferentes do seu e você não gosta. Não é se ele tem preferências diferentes das suas e você também não se agrada. Não é se você acha que é pecado, mas não está certo que é pecado. Você tem que ter um pecado objetivo para ir falar com o seu irmão. Se não é um pecado objetivo, então não vai repreender ele, simples assim. Isso faz parte da liberdade cristã dele. Se é liberdade cristã, você não tem que falar nada com ele. Repreensão não. Você só vai repreender, diz o texto, quando for pecado. E se você perguntar qual é a motivação de eu falar com o meu irmão, não é a motivação de eu acabar com ele. Porque o texto está dizendo no verso 15, você ganhou o seu irmão. Então a motivação de você exortar o seu irmão no pecado objetivo, que tem nome, este irmão, é: eu quero ganhar você. Por isso que você vai no tom carinhoso, por isso que você vai no tom amoroso, por isso que você vai pensar nas melhores circunstâncias para falar com o seu irmão, porque você quer resgatá-lo, não quer matá-lo. Verso 16 vai dizer acerca do tempo. Porque se ele não ouvir você, some. Se ele não ouvir você, agora você tem que envolver duas testemunhas, o texto vai dizer no verso 16. E a pergunta é, som. Bateria? Deixa eu trocar então. Som, foi. Se ele não ouvir você, você tem que envolver mais pessoas agora. Verso 16. Quanto tempo eu tenho que envolver pessoas? Quanto eu espero? O texto não diz. Mas se a motivação é ganhar o seu irmão, então você precisa de tempo para orar por ele. Você precisa de tempo para que o Espírito toque o coração dele. A ideia é, você não vai se apressar nesse processo. Você está dando tempo depois da sua repreensão para que ele caia em si. E aí sim você vai envolver duas ou testemunhas. Se você perguntar por que duas testemunhas, porque em Deuteronômio capítulo 17 era a maneira de se julgar em Israel. O texto está falando de julgamento. E se você vai julgar a vida do irmão, e agora vai começar a fazer sentido com Mateus 16, você precisa de ter mais alguém do seu lado. Se ele não ouvir você, vai dizer agora que você precisa, verso 17, expor o assunto à igreja.
Se você não tem membresia na sua igreja, a minha pergunta para você é: quem é a igreja? Quem é a igreja? Se você não tem membresia, quem é a igreja? Igreja é todo mundo que está aqui no domingo? Claro que não, porque aqui tem inclusive pessoas que não estão convertidas, tem visitantes. Eu não posso chamar o culto de domingo de igreja. Então eu preciso ter uma lista, eu preciso ter um controle, uma linha que traça quem está dentro e quem está fora. Esses que estão dentro, que nós chamamos de membresia, nós podemos afirmar igreja. E quem não faz parte da membresia, eu não tenho como afirmar que é igreja. E Jesus está dizendo: exponha o assunto à igreja. Mais uma vez, não é exponha o assunto ao pastor da igreja, para o pastor da igreja disciplinar o irmão. Já viu o que acontece em igreja? Vai o pastor da igreja dar um banco de disciplina para o irmão. Ele não pode fazer isso. O poder não é dado nas mãos do pastor, o poder é dado à igreja. E aí chega onde a gente quer chegar, porque o verso 18 vai dizer, o verso 17 vai dizer que a igreja vai tratar essa questão. O irmão, no verso 17, se torna agora gentil ou publicano. E aí no verso 18, aí presta muita atenção: em verdade lhes digo, plural, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A gente já ouviu essa expressão antes, hein? Aonde a gente ouviu essa expressão antes? Mateus 16. Só que antes, em Mateus 16, era Pedro: tudo que você ligar na terra. Só que agora aqui está no plural. E se você perguntar quem é o plural do texto, o texto já respondeu para a gente: a igreja. Se antes Pedro tinha o poder nas mãos para olhar a confissão e o confessante, agora Jesus está respondendo para a gente: atenção, quem tem o poder nas mãos para olhar a confissão e o confessante? Quem tem o poder nas mãos é a igreja. É a igreja então quem vai dizer irmão, ou é a igreja quem vai dizer gentil ou publicano? Isso que significa o verso 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. O verso mais mal interpretado da Bíblia. Normalmente a gente usa esse verso para reunião pequena de oração, né? Meus irmãos, não tem ninguém no culto, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Não, não é isso. Aqui é questão judicial, é questão de julgamento. Jesus está dizendo a igreja, onde a igreja estiver reunida, 2 ou 3, porque é questão de testemunhas. Onde 2 ou 3 vão testemunhar para julgar uma questão, podem julgar debaixo da minha autoridade, podem julgar debaixo do meu nome. Quem detém o poder do reino nas mãos não é Pedro, é a igreja. Fiz aqui exegese com vocês, agora eu termino em algumas aplicações para fazer sentido para a gente. Primeira aplicação que eu faria: biblicamente falando, não existe a ideia de um cristão desigrejado. Se você se diz cristão e não está fazendo parte de uma igreja, biblicamente falando, essa ideia não se sustenta. Por que não? Simples: você não representa o reino sozinho. É o corpo conjunto dos cristãos que representa o reino. Você não se batiza sozinho, você não pode pregar para você sozinho, você não pode tomar ceia sozinho, você não é igreja sozinho. Então, se você está aqui nessa noite dizendo eu sou cristão, mas eu não acho que pertencer à igreja é importante para mim, lide com o texto. Quem representa o reino não é você sozinho. Quem representa o reino é o conjunto, é o corpo de cristãos. Portanto, essa ideia, sou cristão, mas não sou da igreja, eu sou a igreja, é muito estranha biblicamente falando. Segunda aplicação que eu faria: você não se filia à igreja local, você se submete a ela. Quando nós entramos na igreja, você não está entrando para o Suns Club. Você não está dando seu cartão, seu nome, seu cadastro, falando: olha, eu estou entrando aqui voluntariamente eu fico se eu quiser. Você está se voluntariando a ser submisso. Por quê? Qual que é o poder que é dado à igreja?
analisar o confessante e a confissão do confessante. Então, quando o Tiago pertence à igreja, eu pertenço à igreja da Trindade, eu sou pastor dela, mas eu sou membro da igreja. O fato de eu ser membro da igreja, o que isso significa? Que a igreja da Trindade está olhando para a vida do Tiago. Deixa eu ver sua vida, Tiago, deixa eu ver o que você confessa, e está julgando se a minha confissão está de acordo com a minha vida. Então eu me submeto à vida da igreja. Envolvimento com a igreja local é submissão. Se você hoje em dia não gosta dessa palavrinha submissão, é simples, esquece a igreja, sai fora dela, busca qualquer outra filiação, organização, clube, onde você entra, faz o que você quer, vota do jeito que você quiser, ninguém vai prestar conta sobre a sua vida. Agora, se você quer lidar com a igreja, é outra natureza, é outra organização. Existe sim um poder que é dado na mão da igreja, a palavrinha de Jesus, para constantemente analisar quem pertence à igreja, se a confissão bate com o confessante. Terceira observação que eu faria: todo cristão tem um ministério local na igreja, todo cristão tem um ministério na igreja local. Discipulado. Por quê, gente? Se o poder é dado às suas mãos para analisar vidas e confissões, então você vai ter que se envolver com essas vidas. Você precisa se envolver com essas vidas. Isso chama discipulado. Às vezes eu vejo igrejas dizendo: não, nós exercemos o poder das chaves, que a gente chama essa doutrina, o poder das chaves, a gente vai lá, realiza a assembleia, mas tem discipulado na vida da igreja? Como é que você vai chegar na assembleia, vai decidir algo da vida do irmão, se você não conhece o irmão, se você não caminha com ele? Como é que você pode julgar, é cristão ou é gentil publicano? Para que isso aconteça, você precisa fazer vida com os membros da sua igreja, porque tem uma responsabilidade sobre você, tem um poder sobre as suas mãos. Quarta observação que eu faria: a melhor maneira de se envolver em discipulado é através dos grupos de discipulado da igreja. Aqui eu digo, na medida em que a igreja vai crescendo, se você quer se envolver de fato na vida da igreja, pertence a esses grupos de interesse, esses ministérios, aquilo que a gente chama de grupos de nicho. Nos domingos vocês não vão realizar discipulado na vida da igreja. Então considere esses ministérios de mulheres, de homens, de adolescentes, de jovens, o que a igreja tem, que a gente chama de grupo de interesse ou grupo de discipulado, porque ali de fato a vida vai acontecer, o discipulado vai acontecer. Quinta observação: pastores devem guiar, mas não devem realizar o trabalho sozinho. O que acontece se o poder das chaves fica somente na mão dos pastores? Eu te digo o que acontece: eles demitem a membresia da igreja. Eles tiram de você a responsabilidade. Vocês não querem isso. Vocês não querem que os pastores assumam esse trabalho, esse dever. Esse dever é compartilhado com vocês. Jamais permita que o pastor realize o trabalho sozinho. Minha penúltima observação: jamais pensemos que disciplina eclesiástica e amor não caminham juntos. Quer dizer então que a igreja tem que julgar pessoas? Quer dizer que às vezes a igreja vai olhar para confissões e confessantes e vai dizer: você não é cristão, e a gente chama isso de disciplina. Cadê o amor da igreja? Eles vão dizer para a gente. Esse é um ato de amor, não é? A disciplina é um ato de amor pelo indivíduo, porque a gente não quer que ele se perca em seus pecados. A disciplina é um ato de amor pela igreja, porque a gente ama a santidade dela. A disciplina é um ato de amor ao mundo que nos observa e precisa saber que nós somos diferentes. A disciplina é um ato de amor por Cristo, para que as igrejas preservem o seu santo nome e lhe obedeçam. A disciplina é o maior ato de amor que a igreja pode exercer. Por último, lembre-se que isso aqui é uma prova de amor. É onde eu termino com vocês. No dia 25 de fevereiro de 2012, foi um dia inesquecível para mim. Foi o dia do meu casamento. Foi o dia em que eu tomei uma das melhores decisões da minha vida. 12 anos casado. Mas sabe o que aconteceu naquele dia 25 de fevereiro de 2012? O amor tomou forma.
a forma que é casamento não é só o resultado do amor, né? Mas o casamento é a forma que protege o amor. O casamento é esse ambiente seguro onde o amor pode de fato florescer e crescer. O amor sempre precisa de forma, seja como resultado ou seja como meio para que ele possa crescer. Por que eu estou dizendo isso? Talvez essa noite você está dizendo, mas eu amo a igreja. Então o meu convite para você nessa noite é: prova. Prove. Faça uma aliança com a igreja. Assuma a forma da igreja. E essa prova do seu amor pela igreja tem um nome: membresia. É sendo membro de uma igreja, pertencendo e se submetendo a ela, que você pode finalmente dizer: eu de fato amo a igreja. Não foi isso que Cristo fez por ela? Cristo não somente disse: eu amo a igreja. Cristo se entregou pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Então, se você está aqui me ouvindo dizendo: eu amo a igreja, a pergunta é: prova. Prova o seu amor pela igreja. Seja membro de uma igreja local. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós te louvamos pela sua palavra, porque o Senhor destacou para nós acerca da importância da igreja. A melhor coisa que o Senhor nos deu, a maior dádiva, é um grupo de pessoas em que eu devo prestar conta acerca da minha vida, porque eu sozinho não presto. Então que todos nós aqui podemos nos lembrar disso. A igreja é a maior dádiva para nós. A melhor decisão que nós podemos fazer em vida é nos submeter à vida da igreja. É dizer: olha, eu amo a Deus, mas será que vocês podem me ajudar com relação à minha vida cristã, à minha confissão? Então obrigado, Senhor, pela vida da igreja, porque sozinhos nós somos insuficientes. O que eu te peço é que todos aqui que estão ouvindo essa mensagem nessa noite possam ter o seu amor renovado pela igreja, possam sair daqui amando mais a igreja e não menos, possam sair daqui com incômodo: eu preciso achar uma boa igreja local, eu preciso não só frequentar essa igreja, eu preciso confessar Cristo perante ela e me submeter a ela. Que seja assim, Senhor, que possamos viver assim para a nossa edificação e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.